Então vamos lá, aqui dentro do meu input text, né, nós vamos colocar então dois parâmetros, que é o max length e o size. O que é o max length? É qual vai ser o máximo de caracteres que ele vai aceitar que eu digite ali dentro. Então vamos colocar aqui 30 será o máximo de caracteres para o nome, e aqui o outro vai ser o size. O size é o tamanho desse campo, né? E aqui ele vai colocar o tamanho desse campo em caracteres. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 então de largura. Ele vai aceitar ali 30, ou melhor, vamos deixar 30 mesmo aqui para que vocês entendam. Então vai ser 30 dígitos e a largura dele aqui também vai ser de 30. Perfeito. Nós vamos aqui utilizar, além do nome, um outro caractere aqui, já nós vamos testar, que vai ser um outro label. Então vou copiar essa primeira linha. E aqui abaixo, em vez de utilizar um input text, vamos supor que ele seja para um campo, um rótulo para senha. Senha, eu tenho um próprio componente para ela. Então vou colocar H2 pontos, que é o input secret. Perfeito. Aqui eu posso fechar ele em mesma linha, não tem necessidade. Ó. E aqui dentro eu coloco as mesmas informações que eu utilizei ali, né, para os anteriores, que é o max length e o size. Vou deixar aqui então o max length, por exemplo, falando que seriam somente 7 caracteres a minha senha e o mesmo tamanho aqui de 30. Dou um Ctrl S para que ele possa salvar. Né? Vou aqui adicionar o meu projeto, botão direito, adicionar e remover, componentes, adicionar, perfeito. Vou iniciar o meu servidor, ele já vai iniciar com esse novo projeto aí rodando, e aqui eu vou trocar, em vez de deixar exemplo, ó, eu vou colocar formulário, ou formulários, vou ter que verificar, formulários no plural, perfeito. E aqui o /faces antes dele, né, para que você não tenha erro. Ele não encontrou o meu projeto, então vou ter que verificar se está certinho. Formulários.xhtml. Deixa eu verificar. Não, o nome do projeto aqui não é JSF, né? Então mudou também o nome do projeto. É componente. Tem que ver também se é ou não no plural. Ó. Componentes JSF. Perfeito. Então, componentes JSF. Enter. Ok. Tenho aqui o meu título, né, que foi através do primeiro input aqui que nós inserimos, que é o output text, componentes de formulário. Temos aqui o primeiro rótulo, que é o nome, e aqui eu tenho uma caixa de texto para que o usuário digite o nome. Tem o segundo rótulo, que é a senha, e uma caixa de texto para que o usuário digite a senha de forma secreta. Ele não vai deixar mais que 7 caracteres. Perfeito aí, já está funcionando. Porém, não está bem estruturado. Ele está em uma única linha, porque eu não coloquei nenhum comando para tratar isso aí. Tem um comando interessante, que é o painel grid, que é onde eu escolho aí quantos componentes eu quero inserir por linha. Vamos então trabalhar esse componente. O que eu quero colocar dentro desse meu painel? Todo o meu formulário. Então sim, então eu venho aqui antes dele, ó, e abro, inicio esse meu componente, H2 pontos. H2 pontos, panel grid, perfeito, e o fechamento dele vai acontecer no final do formulário. Então eu coloquei todo o formulário dentro aqui do meu painel. Se eu dou um Ctrl S para salvar e atualizo aqui, eu vou ter, se eu não me engano, um componente por linha, que é o padrão de como trabalha. Ele manteve, né? Ele manteve aqui todos os componentes em mesma linha. Então mudou. Às vezes de uma classe JSF para outra ele muda. Antigamente ele colocava um componente por linha se você não define as colunas. Mas e como que eu defino as colunas? Basta vir aqui, ó, e utilizar o parâmetro columns. Então coloco aqui, por exemplo, que eu quero 2 colunas por linha. Então columns 2, venho aqui e atualizo o meu projeto. Ele também não foi. Deixa eu verificar aqui o porquê. Será que ele parou? Vou atualizar novamente ele. Ó. Vamos verificar. Ok. Está atualizado. Vou aqui recarregar. E ele não manteve 2 por linha. Então vamos aqui verificar. Eu tenho o início do meu formulário. Perdão. Tá certo.
É porque, na verdade, ele pega o item pai, né? Se eu até... Por isso que é importante vocês trabalharem aqui sempre com a opção aqui da formatação, Ctrl Shift F, eu vou ver o seguinte, o meu painel ele só tem um componente dentro, que é o formulário. Ele não vai pegar esses componentes menores. Para que ele organize os componentes menores, eu tenho que iniciar o meu painel dentro do meu formulário. Então, percebam aqui, ó, ele vai ficar dentro do formulário e não pegar todo o formulário. Agora sim, deixa eu até tirar esse columns 2 para ver se realmente é aquilo que eu tinha falado mesmo, se o padrão ainda ele mantém isso mesmo, ele mantém um componente ali por coluna, só que eu quero utilizar o columns 2 como eu tinha falado. Vou dar um Ctrl S novamente e vou atualizar ele aqui, ele vai ficar 2 certinho, ó, por coluna. Por que que isso aconteceu anteriormente? Porque eu estava colocando ele fora do formulário. E o item principal, vamos dizer, o item filho do painel, era o formulário. Os que estão dentro dele, ele ignora, tá joia? Por isso é importante você sempre estar aqui, ó, formatando com Ctrl Shift F, para você poder verificar. Esse é o componente principal. Dentro dele eu tenho um painel e dentro do painel eu tenho aqui alguns outros componentes. Então, a estrutura aqui é muito importante, principalmente quando você vai trabalhar com colunas e painéis.